Boa tarde, meus amores. Espero que todos estejam bem. Como vocês puderam perceber, né, o cenário não é o mesmo. Hoje eu não pude gravar em casa, né? A gente tá passando por uma pequena reforma, alguns ajustes, e aí eu tô em outro cenário para gravar para vocês, tá bom? Mas o que importa mesmo é o conteúdo, né? Olha só, na disciplina de História, né, na aula passada a gente começou a falar um pouco sobre a industrialização no Brasil, né? Como é que ela se efetivou aqui no Brasil. Falamos um pouco sobre trabalho infantil e hoje a gente vai falar um pouco sobre o crescimento das cidades do Brasil, né? Qual é a relação que existe entre indústria e o crescimento das cidades no Brasil? Principalmente essas grandes cidades, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, que são as grandes metrópoles do nosso país. Para isso, eu quero que vocês abram na página 15 do livro de História, tá? Que é essa daqui. E que vocês acompanhem a minha explicação e depois eu vou fazendo algumas pontuações com relação ao conteúdo. Vejam bem. Olha só. Eu tenho uma sugestão de atividade, que é uma entrevista, que é o que vocês já fizeram, mas que vocês vão fazer. Eu vou explicar como é que vai acontecer tudo isso, tá bom? Preste atenção. A partir da década de 30, né, 1930 por aí, durante o governo do nosso Getúlio Vargas, né, que foi um dos presidentes do nosso país, a atenção e os investimentos estatais, eles se deslocaram aliás, isso a gente falou na aula passada, né, sobre essa coisa da coisa estatal, né, que houve um deslocamento do setor cafeiro para as indústrias. Isso foi assunto da nossa aula passada, não foi isso? Então vejam só. O que é que acontece? Existe uma coisa chamada expansão paulatina, tá? Que é a expansão do setor febril, tá? Fabril, aliás. Então houve uma expansão dessas fábricas, né? Entre o final do século XIX e o início ali do século XX. Deixa eu ficar mais assim para vocês poderem me ver melhor. E aumentou muito o número de trabalhadores que migraram para os principais centros urbanos onde estavam as maiores fábricas, né? Então, houve uma migração muito grande para essas cidades, né? Devido a essa queda do café no campo. Então, o que é que acontece? Tem uma historiadora chamada Maria Wissenbach e ela diz assim: nessa época, o adensamento de populações nas grandes cidades ocorreu sem que houvesse uma correspondência na expansão da infraestrutura citadina e na oferta de empregos e de moradias, transformando-se a volumar menos no desenvolvimento e mais no inchaço, o que acentuou o contraste entre as desigualdades sociais que aí se fizeram presentes. Então vejam bem, o que estava acontecendo? Essas pessoas do campo estavam indo para as cidades, né, em busca de trabalho nessas indústrias. Só que as cidades, gente, elas não comportavam aquela quantidade de pessoas. É por isso que elas que houve um inchaço, né? E esse inchaço acabou fazendo com que acontecesse o que a gente conhece hoje como desigualdade social, né? Os altos preços de aluguéis e dos gêneros alimentícios eram fatores que contribuíram também, gente, para tornar mais difícil a vida dos operários, né? Que se aglomeravam em cortiços, que está muito bem demonstrado na nossa página 15. Isso aqui é um cortiço. Eu vou explicar para vocês o que seria um cortiço. Tem até uma obra de um autor brasileiro chamada Cortiço, né? Que justamente se passa num espaço como esse, tá? Nesses cortiços, né, não se tinha opção de lazer, né? As crianças brincavam ali mesmo, tá? Alguns bairros como a Moca e o Brás, que são bairros super populosos em São Paulo, surgiram da ocupação de imigrantes por causa do baixo custo de vida nessas áreas, locais próximos às fábricas. Então, bairros como a Moca e o Brás eram bairros próximos a essas fábricas. E como o aluguel era mais baixo, né, houve uma procura muito grande dessas pessoas para morarem por lá, tá? O bairro Bexiga foi ocupado por negros que, livres da escravidão, trabalhavam nas cidades principalmente como vendedores ambulantes, pois naquela época ainda havia muita resistência em contratar ex-escravizados, para o trabalho assalariado. Então, como havia ainda
esse preconceito, vamos dizer assim, de se contratar um ex-escravizado, né? Muitos negros ocuparam essa região da Bexiga. Então vejam aí a questão da ocupação desses bairros, né? Vamos agora explorar, né, as informações dessa página 15, tá? E aí eu queria logo fazer uma pergunta para vocês. Depois que a gente explorar essa página, vocês conhecem algum bairro que não fornecem condições dignas de moradia, como saneamento básico e opções de lazer? Eu conheço o meu. Eu moro no bairro Três Irmãs, aqui de Campina Grande. É um bairro, né, extenso, né, que inclusive dá nome a bairros como Rocha Cavalcante, o Cinza, que já não é mais Três Irmãs, tá? Eu moro aqui compreendendo essa parte do canal, que poucos de vocês conhecem, perto aqui do Safra, né, perto do galpão da prefeitura. E é um local que não tem saneamento básico, né? Infelizmente não temos áreas de lazer, então se eu quiser um lazer eu tenho que ir para o bairro seguinte, né, para aquelas pracinhas, enfim. Aqui não tem lazer, não tem saneamento básico. A gente espera um posicionamento do nosso prefeito há muito tempo, né? De tantos prefeitos que já passaram por aqui. Há boatos de que esse canal vai ser passado, né? Porque é aquele mesmo canal de Botafungó que vem, né? Mas, por enquanto, a gente só tem boatos, não temos certezas, tá bom? Então, entra prefeito, sai prefeito e a situação continua a mesma, infelizmente. Inclusive, né, um morador do nosso bairro já acionou aquele calendário de um dos jornais aqui da nossa cidade, mas nada foi feito, né? Os políticos, infelizmente, eles surgem, eles vão embora e por aí vai. Gente, vamos explorar a página 15, olha só. Vamos acompanhar? Entre 1889 e 1930, né, que eu falei da década de 30, algumas cidades do Brasil cresceram muito, que foram essas que eu mencionei para vocês. Entre elas, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Além dos imigrantes que chegavam para trabalhar nas fábricas, muitos ex-escravizados, após sua libertação em 1888, migraram do campo para as cidades em busca de emprego. Também muitos nordestinos, isso é muito importante, né? Existem muitos relatos de que muitos nordestinos foram para essas metrópoles em busca de emprego, tá? Fugindo dessa seca do Nordeste. E outras pessoas que moravam em áreas rurais migraram para as grandes cidades com a esperança de encontrar melhores condições de vida. Conheça algumas características da vida e do trabalho dessas pessoas. Então vejam, se todo mundo saiu de um local e se amontoou, né? É bem provável que aí haja uma desigualdade muito grande, né? Existiam cidades que não comportavam, né? Por isso que essas cidades cresceram muito também, tá? Aí vamos observar essas imagens. Essas aqui, ó. Vou ler isso aqui para vocês. Muitos operários e imigrantes moravam em um tipo de habitação chamado de cortiço, que foi o que eu falei anteriormente, que era composto de casas muito simples, né, e pequenas, que ficavam uma ao lado da outra. Então, cortiço, gente, é como aqueles becos antigos, né, uma casa bem pertinho da outra, todas conjugadinhas, tá certo? E em muitos desses cortiços havia um pátio central, né, existia ali uma casa bem pertinho da outra e havia uma espécie de pátio central, que era onde as crianças podiam brincar, certo? E as mulheres penduravam roupas, né? As roupas que elas lavavam. E também era usado como espaço de lazer e de conversa entre as pessoas, né? Então, era somente esse o lugar que eles tinham, tá? Ó, vejam que o cortiço é bem pertinho dessa fábrica de calçados que está ilustrada aqui. Muitas famílias nordestinas chegaram às grandes cidades entre 1900 e 1930 em busca de emprego nas fábricas. A maioria das pessoas negras que chegavam às cidades trabalhavam como vendedores ambulantes e no transporte de mercadorias, né? Porque havia aí essa restrição desses ex-escravizados de trabalhar dentro dessas fábricas, eles não queriam, né? Portanto, eles se tornavam ambulantes e se tornavam também, faziam o transporte das mercadorias, como eu já mencionei para vocês. Ah, professora, qual é a atividade? Página 16. Só que, além da página 16, eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer a entrevista. Prestem bem atenção. Olha só. Eu vou encaminhar uma pesquisa para vocês, né?
para ser realizada com a família de vocês. Vocês vão escolher um integrante familiar de vocês que trabalhe, tá? E vocês devem entrevistá-lo, tá bom? E obter informações sobre as condições de trabalho vivenciadas pela pessoa. Por exemplo, vamos supor aqui que, deixa eu ver qual aluno, Nicolas. Vamos supor que Nicolas pegue o pai dele para ser entrevistado. E aí ele vai perguntar para o pai. Agora, isso tudo anotando, eu vou deixar um esquemazinho bem prontinho para vocês, né? Quais são as condições de trabalho vivenciadas por ele, se ele está satisfeito com o salário que ele recebe, se há segurança no trabalho que ele desenvolve, se há diferença salarial entre homens e mulheres dentro da empresa, tá? Mesmo que eles desempenhem a mesma função. E quais foram as melhorias que ocorreram ou quais as melhorias que deveriam ocorrer, tá? Então, no caderno, vocês vão anotar nome do entrevistado, o local onde trabalha, a data e os resultados da entrevista, tá? De posse desses registros, tá? A gente vai organizar uma roda de conversa na hora da correção e a gente vai compartilhar essas entrevistas de vocês, tá? Mas eu vou deixar a entrevista bem organizada, as perguntas bem determinadas para que vocês copiem no caderno. Não quero ver nada impresso, quero ver tudo manuscrito, copiado direitinho, tá certo? Correção coletiva 4h20, tá certo? Hoje vocês terão aula de inglês. Aliás, eu não vou nem dar uma hora, não vou determinar uma hora agora. Então depois eu digo para vocês a hora da aula de inglês e posteriormente a hora da nossa correção. Pessoal, é isso. Um grande beijo. Deus abençoe vocês. Permaneçam estudando. Estou aqui para ajudá-los no que for necessário, tá bom? Tchau, tchau.